Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos, e o prazer é muito grande estar com vocês mais uma vez, e hoje eu vou ministrar um assunto top de linha, chama-se valor percebido pelo cliente. Um assunto muito interessante, um assunto legal, e eu garanto para vocês o seguinte: se você assistir essa videoaula até o final e seguir todas as minhas orientações pedagógicas, garanto para você que você estará super competitivo neste assunto e você estará preparado para responder qualquer questão de concurso de qualquer banca sobre o valor percebido pelo cliente, né? Eu tenho uma grande satisfação que eu estou no mercado aí, sou professor há muito tempo, né? E este assunto aqui, isso aqui já é a minha quinta, sexta regravação. Então a gente vai acumulando aí os resultados ao longo do tempo, né? Ah, professor, o que essa aula tem de diferente? Não, tem coisa diferente, sim. Tem outras percepções, eu coloquei mais alguns gráficos, né? Eu dei uma aprofundada um pouco mais, principalmente no aspecto para passar por o aluno como que consegue aumentar o valor percebido pelos clientes, né? E com certeza a questão de concurso deve versar sobre essa temática. Então vem comigo, valor percebido pelos clientes, né? Vamos lá, professor, e aí? Vamos começar primeiro por um exemplo, né? Um exemplo, né? Valor percebido pelos clientes. Então é o seguinte, o valor percebido pelo cliente. Situação 1, ok? Ó, se eu pago 60 mil, tá? Em um carro com ar-condicionado e direção hidráulica. Então tá lá, o cara pegou 60 conto do bolso, né? E comprou um carro. E esse carro tem direção hidráulica e ar-condicionado. É uma coisa bacana, né? Tá. Aí, tem outro carro no mercado. Né? De outra marca, ou pode ser da mesma marca, que está na seguinte opção de venda. Eu pago 60 mil, o mesmo valor. Ok, né? Em um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas e sistema de multimídia. O produto tem um valor percebido maior. É óbvio que tem um produto. Por quê? Porque você tem mais agregados. É exatamente esse é o conceito que eu tenho que passar para vocês. Valor percebido pelo cliente. Então nós temos o quê? Umas técnicas, né? Então vamos colocar aqui, ó, situação 1. Ó, situação 1, tá? Valor percebido, tá? Então é o seguinte, tá? Ele pagou quanto no carro? 60 mil, tá? Só que é o seguinte, ele avaliou que ele tem de benefícios nesse carro 50 mil. Puxa, né? Então você tem aqui 10 mil. Bacana, né? Aí a situação 2, olha só. Valor percebido. Tá? É o seguinte, ele pagou os mesmos 60 conto. Tá aqui, ó, 60, 60. Só que é o seguinte, considerando que o carro tem mais agregados, né, vidros, travas elétricas, sistema de multimídia, ele tem uma sensação que o valor, o custo-benefício, os benefícios dessa compra que ele teve foi em torno de 70 mil. Ou seja, ele teve aqui, ó, superou as suas expectativas, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, tá? O que eu vou falar para vocês? Eu vou pedir para vocês ficarem até o final da aula, porque no final da aula eu trago um gráfico na qual eu vou apresentar melhor essa geração aqui de expectativa, tá? Essa produção de expectativa. Então, isso que é o valor percebido pelos clientes. Tá? Então, o professor tem como mexer nisso? Claro que tem. Então você tem que valorizar aqueles pontos positivos, né? Pontos positivos. Pode ter outra situação também, né? O valor percebido, por exemplo, é muito subjetivo isso, né? Você quer a situação que eu expliquei, mas pode ter uma outra situação. Vamos supor o seguinte, você tem 2 vendedores, tá? Você tem 2 vendedores, tá? 2 vendedores, que os vendedores vão vender o mesmo carro, tá? O mesmo carro com as mesmas, 2 carros com a mesma característica, né? Aí teve um vendedor que conseguiu aí, tá? Que vendeu, o cara estava precisando do carro de qualquer jeito, ele pagou 60 mil e o carro, né, tinha ar e direção, pronto, né? O mesmo carro, o outro vendedor, vendeu o carro para o outro cliente, tá? Só que quando ele vendeu para outro cliente, ele falou de mais agregados do carro, valores intangíveis do carro.
Ele falou da trava, ele falou do sistema multimídia, ele fez um test drive, ele deu um rolezinho com o cara pagou 60 mil também, o mesmo. Só que o segundo cliente, eu te garanto, que ele teve o quê? Uma sensação, um aumento do valor percebido. Por quê? Porque ele visualizou, ele enxergou e ele sentiu na pele o quê? Mais benefícios do que a primeira opção. É essa temática que vai ser aí na prova de vocês, né? Ok, e aí, professor? Agora eu vou trazer um texto para vocês, que eu trago inclusive a bibliografia no final desse texto, para servir de referência nas nossas análises. Depois dessa referência, a gente vai aprofundar até um pouco mais, principalmente na visão do Kotler, né? Por que Kotler? Kotler é o cara aí que é o nosso grande marqueteiro aí, a grande referência das bancas de concurso, quando a gente fala de concurso de carreiras bancárias, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de atendimento. Então, ele é o cara, e as bancas adoram, né? Então, vem comigo. O mercado atual vive uma nova fase, marcada pela concorrência estreitamente acirrada e multilateral. De todos os lados você tem concorrentes. Resultado da globalização dos mercados, terceirização da produção da mão de obra barata e um conjunto de consumidor cada vez mais exigente. Exatamente. Então você tem o quê? De um lado, né, aumento da competição. Aumento da competição gera o quê? Redução dos custos, melhoria da qualidade. E a partir do momento que você tem mais opções no mercado, o que acontece com a postura do consumidor? Quanto mais opções você tem no mercado, mais o consumidor passa a ser o quê? Exigente, ele passa a ser qualificado. Exigente, qualificado, né? Esses elementos, em conjunto, resultam em uma fórmula na qual o resultado só pode ser um. A padronização dos produtos, a qualidade não é mais um diferencial. Tornou-se simplesmente a base de todos os outros benefícios que devem ser agrupados e agregados. Exatamente. Então você tem que ter aí a questão da qualidade, não é um diferencial, é necessário, né? O que acontece, né? Hoje em dia o que mais temos, tá? Eu vejo muito isso, né? Empresas que têm excelentes produtos, até superior a outro, e não são grandes marcas. Por quê? Porque não consegue comunicar ao consumidor os seus grandes benefícios. Porque quando você não consegue comunicar para o consumidor os benefícios, você vai ter uma percepção de juízo de valor o quê? Negativa, menor. Você tem que sempre aumentar isso, né? E qual que é a estratégia? O que o mercado exige? O que as organizações estão pedindo? Isso. Como diferenciar? Como é que você vai diferenciar? A resposta está no texto. Comigo, criança, vem cá. Aumentando o valor percebido do nosso produto. Desculpa, gente, né? Não é Covid não, tá? Desculpa. É que eu gosto de comer aquelas rapadurinhas, não tem aquelas que vendem no mercado assim? E eu acabei de comer uma e ficou um pouquinho aqui na minha garganta, mas não é Covid, tá bom, gente? Então vem comigo, vou voltar aqui. Então nós temos que fazer o quê? Temos que se diferenciar. E como que vamos fazer isso? Cara, tá aqui. Aumentar o valor percebido do nosso produto. Aumentar. Quem que vai perceber isso? Vai ser quem? Vai ser os nossos clientes. Quanto maior a percepção, tá, de qualidade dos nossos produtos, maior ele vai ter um valor agregado. E mais ele está disposto a pagar, né? Sendo assim, como diferenciar uma oferta ou serviço? Levando em consideração que a concorrência implacável reduziu drasticamente a margem de lucro e a redução do preço monetário do produto não é mais a solução para todos os problemas. Conseguimos começar a vislumbrar a solução quando analisamos quais os benefícios que o consumidor busca nos produtos e quais são os custos monetários e extramonetários que este considera quando se toma uma decisão de compra. Ou seja, precisamos aumentar o valor percebido do nosso cliente, né? E aí, professor? E aí eu tenho que trazer um outro elemento importante que pode cair na prova de vocês. Então, o valor percebido do cliente, você deve classificar ele em dois grandes grupos, tá? O primeiro, claro, que é o custo, né? Então, você tem que analisar os benefícios, o que ele gastou. Bacana, né? Mas tem que colocar aqui, ó, custos monetários. É a primeira. Segundo, extramonetários. Ou seja, que não é monetário, diretamente.
Por exemplo, você vai comprar um carro, tá? Você vai comprar um carro. Carro A, manutenção, custo baixo. Carro B, manutenção, custo elevado. O que você vai fazer? Você vai correr do que? Do custo elevado. É o quê? É um extra monetário. Não é direto naquela aquisição, mas durante, ao longo do tempo do produto, você vai ter um aumento significativo, né? E aí o seguinte, vamos aí para o nosso grande mentor, né, que é o Kotler. Presta atenção, cara, o conceito do valor percebido, tá? O valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo total envolvido na transação. De novo, cara, de novo. O valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo total envolvido na transação. Desse modo, se o consumidor considerar que o valor recebido foi maior do que o esperado, ficará satisfeito com a aquisição. Porém, se o resultado for negativo, ocorrerá o sentimento de frustração. Exatamente o que eu passei para vocês no começo do exemplo, né? Então, se ficar superior, é o quê? Satisfeito. Se ficar negativo, ele está frustrado. Alguns dos principais benefícios analisados em relação às ofertas podem ser descritos como as suas características intrínsecas, internas, né? Qualidade, né? A imagem da marca perante o mercado, garantias extras, explicações de funcionamento, atendimento recebido durante o processo de escolha das opções de compra, vantagens do local e conquistas de status, né? Então, isso aqui são o quê? São agregados na qual você consegue o quê? Aumentar o valor percebido. Ó, na prova pode cair o seguinte: um bom atendimento contribui para o aumento. Bom atendimento contribui para o aumento do valor percebido pelo cliente? Sim, tá certo. A sensação de vocês aumentar o seu status social com a aquisição de determinado produto ou recebimento de determinado serviço aumenta o valor percebido pelo cliente? Sim. E aí, professor, vou dar exemplo de blogueirinha, né? Ela vai lá, ela contrata, ela vai no hotel só para tirar foto, né? Então ela vai lá, ela paga lá no hotel lá uma diária absurda. Mas para ela pagou, por quê? Porque ela teve o quê? Uma aumentou exposta, que está naquilo ali, está na piscina, de biquíni, babacã, ou que aumento do seu status social. E aí, professor? Eu tenho que aprofundar esse assunto, só isso não é suficiente. Calma, eu estou no slide número 5. Eu vou adiantar, depois eu volto, tá? Olha só. Então aquela fórmula está aqui, né? Valor percebido, né? Então olha só, nós temos uma fórmula, né? E essa fórmula de Kotler está aqui, proposta de Kotler, né? Presta atenção aqui com calma, né? Valor do produto, valor dos serviços, valor dos funcionários, valor da imagem da empresa. São todos o quê? Dispositivos, tá? Que você tem, né, agregados do produto, valor. E a pessoa tem que ter valor percebido pelo cliente. Aí você tem o preço cobrado, o custo de tempo, o preço cobrado, né? Você coloca lá, o produto custou 100, tá? Tempo, foi rápido, não gastou tempo, tá? Ó, custo de energia física, foi rápido, não teve consumo quase nada, né? Custo de energia psíquica, psicológico, né? Então isso aqui é o seguinte, o custo pago pelo cliente não é apenas o valor cobrado, tá? Ah, professor, então vamos colocar um exemplo. Então é o seguinte, na cabeça do cliente, o valor cobrado, o custo de tempo, tempo, pô, eu fui 30 vezes lá fazer essa compra. Teve um custo alto, né? Tá certo? Custo alto. Energia física, pô, respondeu não sei quantos e-mails. Custo de energia psíquica, né? Ficou pensando, teve que gastar lábia, O que acontece com esse cara aqui? Ele considera que o preço pago pelo cliente, que ele pagou duzentão nisso aqui. Tá? E agora, ele vai ter que perceber qual que é o valor, o benefício dele, ó. O valor do produto, o valor do serviço, o funcionário, atendimento, a imagem, entendeu? E ele considera, né, que esse produto aqui,
olha só, vale para ele 250. 250 menos 200, ele tem um valor positivo de quê? De 50. Então, este cara aqui, você pode ter, ó, valor entregue ao cliente, né? Ele saiu o quê? Satisfeito. Se for negativo, ele vai sair o quê? Insatisfeito. Na prova, professor, como é que pode cair na prova esse tipo de questão? Fácil. Como aumentar o valor percebido pelo cliente? É aumentar a cadeia de valor e reduzir a cadeia de custos. Bingo! Valor agregado do produto, valor agregado dos serviços, o atendimento. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, né, para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.